pode ser melhor. Oi, gente! Começou o Pode Ser Melhor de hoje e nós vamos falar de um tema muito importante que faz parte aí da rotina de todos os brasileiros, com certeza, educação na era digital. E para isso eu trouxe aqui a atriz e mãe, Gabi Saad. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Nós que agradecemos. E o psicólogo e autor de diversos livros, Léo Freiman. Muito Léo, prazer. obrigada por ter arrumado aí esse horário na sua agenda. Para as coisas e pessoas importantes a gente acha tempo. Muito obrigada mesmo. Então vamos começar com uma cena clássica, Léo. Estamos em um restaurante, uma família chega com sua criança de mais ou menos aí 2, 3 anos, coloca no cadeirão, e aí essa criança começa a resmungar. O que os pais fazem? Já coloca o iPad. Qual que é o erro dessa cena, hein? Essa é a hora que meu cérebro frita, porque assim, a forma moderna de abandono é a tela. Ter filho, quase todo mundo quer. Educar filho, quase ninguém quer hoje em dia. Eu vou perguntar uma coisa para vocês, mães. Tá. Né? Todo pai, toda mãe quer fazer seu filho feliz, certo? Sim. Muito. Então, mas é aí que está errado. Essa é a neurótica atual. Tá. É a neurose atual. O que é neurótica ou o que é neurose? Neuro é de cérebro, né? E ótica é a forma como a gente vê o mundo. A partir da forma como a gente vê o mundo, se ela é saudável, se ela é eficaz, se ela é uma forma positiva, produtiva, eu tenho uma ótica boa, positiva, saudável. É um jeito bom de ver a vida. Uhum. Mas tem gente que vê a vida de um jeito retorcido, de um jeito errado, de um jeito que não é saudável. E hoje em dia, o que anda acontecendo? As famílias no Brasil e em outras partes do mundo estão apostando na ideia de que cabe ao pai e à mãe fazer o filho feliz, a qualquer custo e o tempo todo. Então, para que o filho não se frustre, não espere, não sofra, eu dou a tela. Aí depois eu dou o açúcar, depois eu dou o biscoito, depois eu dou a farinha branca. Exato. Depois eu reclamo com a professora que cobrou a nota ruim. Depois eu brigo com o marido que exigiu, de repente, que cumprisse o horário, a regra combinada. Então instala-se uma tragédia social que tem tudo a ver com a tela, porque só para te dar um dado. Hoje em dia, nos Estados Unidos, que é tão ruim quanto aqui, o uso de tela exagerado, só para você ter uma ideia, tem uma psicóloga chamada Sarah Conrad, e ela descobriu que lá tem 40% menos empatia do que há 20 anos atrás. E no Reino Unido, lá na região da Inglaterra, o dobro de comportamento antissocial. Por quê? A criança hoje fica tanto tempo no videogame, na tela, nas redes sociais, TikTok, joguinhos, que ela matou, bateu, atropelou, degolou tanta gente que é normal chutar a cara do amiguinho no recreio. Meu Deus. Eu recebo pacientes no consultório que a mãe vem assim e fala assim, meu filho tá me batendo. Oi? Ah, não. É o que ele vê. Então, é o que eu falo nas palestras, né? Assim, é melhor aprender a ter um uso consciente da tela antes que seu filho comece a dar tapa na sua cara. E isso é muito sério. A gente nunca teve tanta criança deprimida, ansiosa, angustiada, obesa, míope, com problema na cervical, problemas de sono, problema escolar, agressividade, automutilação e suicídio. Sim. Se você conversar hoje com qualquer professor, você vai ver que está um inferno dar aula. Na escola e na faculdade. Em qualquer escola, né? Por quê? Porque a gente está numa época de smartphones, blind people. O que é isso? Smartphone, smart é esperto. Os telefones estão cada vez mais inteligentes. Sim. Eles dizem que música a gente vai ver, que comida a gente vai usar, que notícias a gente vai consumir, e qual a série que a gente vai ter, e qual joguinho a gente vai ter, e onde a gente vai comprar a escada. Que o telefone ouve, né? Você fala pro teu marido, né? A Gabi fala, amor, acho que a gente precisa comprar uma escada para lavanderia. Mas não dá 2 minutos ela entrar no Instagram, vai vir uma propaganda lá da loja X, de escada. Então,
o telefone está cada vez mais esperto e as pessoas estão cada vez mais burras. Para falar o português bem claro. Uhum. Tanto é que hoje em dia a gente tem a primeira geração de crianças que tem o QI inferior aos pais. O que é o QI? É a medida da inteligência. Nossa, que triste. Então, assim, tá bizarro o uso de celular. Não é que as crianças, adolescentes, estão usando muito, bastante exagerado. Tá absurdo, tá doentio. As nossas crianças estão adoecendo. Os pais estão assim também? As crianças olham, os pais estão lá, então tá tudo normal, né? Sem dúvida, a gente está vivendo hoje uma neurose coletiva, tá? Que vem, primeiro, desse desejo irracional de que cabe a mim fazer o meu filho feliz. E já já a gente pode conversar sobre o que é a felicidade. Felicidade não é prazer. Mãe, você que está ouvindo a gente, presta atenção. Eu não sei se você está no ônibus, fazendo máscara no cabelo, você está pintando sua unha. Presta bem atenção. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. Anota aí, pega uma caneta. Prazer é uma coisa que é gostosa, é intensa, vem de fora e passa rápido. É chupar uma bala, é ganhar um abraço, é poder jogar um videogame, é escutar uma música, é intenso. O cérebro libera uma substância chamada dopamina. Então, por exemplo, quando a gente tem alguém que curtiu uma mensagem nossa, a mãe postou o filho lá bonitão, e alguém viu, ela fica toda feliz. Você saiu do cabeleireiro e tá lindona. Você olhou tua filha com um vestidinho fofinho. Tudo que gera prazer dispara dopamina. Tá. A nossa sociedade hoje está viciada em dopamina. A gente está viciado em açúcar, em cigarro, em tela, em não dormir, em ficar irritado. A gente está viciado em uma série de questões. Felicidade é uma construção, que daqui a pouco a gente pode conversar sobre ela, baseada em valores, num estilo de vida e naquilo que me dá significado. Eu dou um exemplo. Quer ver? Teu filho disse, você tem um filho de 14, falou, Tenho. né? Provavelmente, teu filho não vai chegar para você espontaneamente e falar, mamãe, eu tô louco para ler um livro. Provavelmente não é o comum. Uhum. Ele vai falar, ai, mãe, eu vou jogar videogame. Seria ótimo. É né? papel da Gabi como mãe falar, filho, primeiro a lição, depois você vai jogar. Tá? Já a gente fala disso, de como falar com o filho, que não é necessariamente sempre fácil. Tá? É impossível teu filho terminar de ler um livro importante ou bacana e ele fala assim, nossa, caramba, por que eu fui ler esse livro? Agora eu tô mais inteligente, que pena. Uhum. Não há arrependimento depois de você ir para academia, depois de você ver teu quarto arrumado, depois de fazer uma lição de casa bem feita, depois de fazer uma prova mandando bem. E sempre há arrependimento por não fazer. E é aí que a gente precisa dar um drible, nós adultos, na nossa própria cabeça. Porque, ó, presta atenção, olha que legal isso. Nós temos o cérebro, né? O cérebro não pensa, ele só realiza o que a nossa consciência pensa. Quem pensa é a nossa consciência, não é o cerebrinho. Sim. E o teu cerebrinho, você que está aí me ouvindo, dirigindo o carro, presta atenção. Durante o dia a dia não passa 1 milhão de pensamentos na nossa cabeça? Faço isso, faço aquilo, me visto assim, por que esse cara me fechou? Ah, será que a pessoa vai ligar? Pô, tô esperando aquela mensagem. Nossa, chegou isso, chegou aquilo, tô com fome, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente fica conversando com a gente o tempo todo, o diálogo interno. Uhum. O diálogo interno de uma criança e até de um adolescente, ele é muito baseado no aqui e no agora. Uhum. Tô com vontade de fazer isso, não tô com vontade de fazer aquilo. Muito focado no momento presente, em ter prazer. Se não tem um adulto que diz não, agora não, isso não, depois, dificilmente ele amadurece. Então, às vezes, a mãe ou o pai vem muito assim, não, mas meu filho já sabe o que quer, porque ele é muito decidido, porque meu filho tem muita personalidade. Nossa, porque é muito difícil conversar com ele, eles falam, quantos anos? 4? Oi? Léo, deixa eu fazer uma É pergunta. muito maluco isso que a gente está vivendo. Em relação a isso. Como você falou, né? A gente cria 10, mas a gente educa 2. Criar, a gente cria vários. E aí, quando você vem falando tudo isso, eu penso, normalmente a criança já tem um celular dela. Ou um aparelho aí, enfim, que ela usa para jogar. Essa posse de que é meu, isso é meu, faz com que a criança se empodere e tome esse papel de, é meu, eu pego a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Isso, como que a gente faz para ter um equilíbrio entre, tudo bem, é seu, mas eu sou a mãe? De que forma a gente assim, pode... Simples assim. Né? Só para te dar um dado, Gabi. De 0 a 6 anos, o recomendado cientificamente é não ter tela.
Isso eu ia Zero. perguntar, zero, de Zero. 0 a 6. Tela, você Zero. desenho animado entra na tela? Zero. As crianças. Zero. Não é, mas não é essa cena que a gente vê no restaurante ou em qualquer outro lugar. Então, É a como já criança foi com no o celular passado, ali. como já foi no passado, normal o médico fazer propaganda de cigarro. Entendeu? Como já foi no olha, passado, tá? isso é Ter muito propaganda de suplemento para a criança conseguir comer. E aí a gente foi de uma nação de subnutridos para uma nação de obesos. Sim. Então a gente acaba normalizando muita coisa. Já se achou que é normal depois dos 60 perder memória. Hoje já sabe que não é. Que dependendo do teu estilo de vida, da alimentação, da tua espiritualidade, da tua prática esportiva, da tua sociabilidade, você pode viver uma vida maravilhosa. E que demência, perda de memória, não é uma condenação, é uma condição que, em grande parte, 75% do que determina como você vai envelhecer é teu estilo de vida. Só que olha que maluquice. 70%? 75%. 75%. 75%. Veja, tem genética, né? A genética tem a sua influência. Tem muita gente que vem fazer, mas meu pai tem diabetes, não, mas minha mãe teve Parkinson. Então nada. Tá. Então isso é um sinal de que você precisa estudar o modo como você vive e convive com você, com a comida, com os teus horários, com a tua atividade esportiva, com a tua intelectualidade, com aquilo que você se preenche, para que você consiga, lá na sua velhice, colher aquilo que você está plantando ao longo da vida. O que você vai ser na velhice é o que você planta ao longo da vida. Tanto é que tem gente que é velha e tem gente que é sábia. E todo mundo tem uma amiga, pensa aí, amiga, você que está ouvindo a gente. Vai dizer que você não tem uma amiga que é velha com 27 anos. Tem certeza. Uhum. Sabe aquela que você fala, vamos tomar um café, amiga? Ai, mas tá chovendo. Tá muito sol. Ai, mas hoje tá muito calor. E todo mundo tem uma amiga que é velha jovem, que tem 78 e é cheia de vida, tá no Tinder, tá beijando na boca, tá curtindo, fazendo a terceira pós-graduação, né? Vai aprender a correr. Tá sempre aprendendo, né? Então, sempre aprendendo. Agora, olha que maluquice que a gente vive hoje. Já se está falando em demência digital. Eu ia perguntar para você. Jovens. O que é isso? Nesse tema. É gente que, por exemplo, você que está escutando aqui esse papo, já aconteceu com você de você ler uma página de um livro e falar assim, nossa, não sei o que eu li? Já. Por quê? Eu vou te explicar o que aconteceu. Então, se já aconteceu, fique esperto. Já aconteceu. Porque o que é isso? Uma distração, talvez? Isso, eu vou explicar. A tela, ela faz o que a gente chama de concentração, atenção exógena difusa. Para colocar isso em termos simples, atenção é o modo como você faz o teu foco. Exógena vem de exo, que é para fora, né? Que nem exotérico, ex-presidente. Exógena é uma coisa que é para fora. Você olha no Instagram, você olha no TikTok, você olha no game, é como se fosse um monte de pontinhos. Você olha para cima, para baixo, para um lado, para o outro, antes e depois. Vários estímulos ao mesmo tempo. Uhum. Difusa, ou seja, não tem uma linearidade. Você olha no Instagram, você olha um amigo, depois você olha, depois você volta, daí você vê stories, daí você posta alguma coisa, daí você faz um anúncio, não sei o que, isso que lá. Então você imagina que durante 3, 4, 5 horas você está viciando o seu cérebro a pensar desse jeito. A hora que vem um livro que você tem que ir palavra por palavra, frase por frase, pensamento por pensamento, teu cérebro já não está treinado. Você, por exemplo, você conseguiria correr 5 quilômetros agora, se eu te convidar? Não, porque eu tô sem forma com essa gravidez. Então, agora você não está treinada. Né? Gravidez à parte, você não está treinada. Mas você concorda que se você treinar em 3 a 6 meses, você vai conseguir. O que está acontecendo hoje é que nós estamos treinando para nos tornar pessoas distraídas, rasas e raivosas. E a gente está normalizando isso e achando que é normal. Não, mas, Léo, é tão grave isso que você está falando, porque as pessoas não têm noção desse perigo. Exato. E por que não tem noção? Mesmo. Da tela. Então eu vou te contar por que não tem noção. Primeiro motivo que é novo. Tá? Tem aí 10, 15, 20 anos que a gente está com essa presença tão intensa de tecnologia. Então, a gente está vivendo um fenômeno social que a gente está no meio dele. Mas já tem muito estudo científico mostrando, por exemplo, que a partir de 0 a 6 anos, a partir de meia hora de uso de tela diária, já há prejuízos na linguagem, na atenção. Quanto tempo de tela? Repete. O ideal de 0 a 6 anos é 0 tela. 0 tela. Veja, você fala assim, mas não é normal. Você nasceu e viveu sem tela nenhuma e você teve Filme e prejuízo? desenho animado entram na tela? Preferencialmente 0 tela. Porque eu vou te contar uma coisa.
mesmo muitos conteúdos infantis, se você olhar, mesmo canais teoricamente infantis, muitas vezes estão transmitindo conteúdos horríveis, que passam mensagens péssimas. E aí a criança pega o celular da mãe para ver o quê? E aí quando vê ela tá lá no YouTube vendo, sabe-se lá quem influenciá-la. Entende? Então, para você ter uma ideia, de 6 a 12 anos, é de 30 minutos a 1 hora de tela. De 6 a 12. Por que isso? Veja, todo não é um sim e todo sim é um não. Não dormir à noite é um sim para acordar dia seguinte com o cérebro atormentado. E o contrário é verdadeiro. Sim, vou dormir adequadamente é um sim para estar dia seguinte com o cérebro pronto para acordar. O que a criança hoje faz? Ela vai dormir com a tela e aí ela não entra em sono profundo ou ela perde muito do sono profundo. Por quê? Porque a luz do celular é azul. Se você está ouvindo a gente, de repente apaga a luz de onde você está e deixa só o celular ligado. Olha no teto do quarto, você vai ver que é uma luz azul. Luz azul é luz do céu. O que acontece? Quando o olho vê essa luz azul, ele pensa que é dia, mesmo sendo meia-noite. Então, não entra no sono profundo. E muita gente pensa que durante a noite o cérebro se desliga, não é? A gente pensa, à noite o cérebro relaxa. É nada. Durante a noite ele troca pelo, ele renova a pele, renova músculos, renova toda a fisiologia, o metabolismo. As crianças, então? E ele faz como que uma lavagem cerebral, jogando fora as informações desnecessárias e fortalecendo as sinapses, as conexões nervosas. Então, tudo que a criança aprendeu na escola, na vida, na sociedade, nos livrinhos, é de noite. De noite que se consolida. Tanto que um atleta de alto desempenho, por exemplo, depois de treinar muito de dia, a segunda coisa mais importante que ele tem que fazer é descansar, para o músculo se regenerar, igualzinho ao cérebro. Então, o que a ciência hoje indica? 1 hora antes de dormir, 0 tela. Perfeito, para que já o cérebro é um início, vá se desligando. O ideal, entra agora no Mercado Livre, na Amazon, seja lá onde você quiser, e compra um despertadorzinho simples, daqueles bem de antigamente, e coloca o celular para carregar na cozinha, na caixinha do detox. Olha só. De manhã, o ideal é nada de tela até chegar na escola. Por quê? Porque teu filho precisa olhar para você, ver você interagindo com teu marido, acordar, se alimentar, tomar um banho, se vestir, ter aquele momentinho de entendendo que mudou a fase. Porque não é fácil se vestir, é difícil, a criança não gosta de mudança. Então, se ela está na tela, é mais tentador para você ter que pedir 15 vezes, porque ela já está ali absorta. Competir com vício é muito difícil, né? Então, a criança hoje em dia já chega na escola cansada. Também, né? Então, o ideal é de manhã conviver. Porque se ela perde essa capacidade de ficar vendo você falar com seu marido, ou falar com ela, ou se localizar espacialmente até a escola, olhar aquela árvore, perceber as pessoas, as expressões faciais, ela já chega na escola cansada. Pergunte para qualquer professor hoje. Os alunos estão chegando exaustos. Verdade. Muita criança hoje é diagnosticada e até medicada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas doutor, o que ela tem que tomar? Ela tem que tomar vergonha na cara e dormir. Ela tem que tomar consciência e mudar o hábito. Dela, né? Mas eu acho que essa consciência vem primeiro dos pais, né? Sem dúvida. Porque senão, como é que a criança vai ter essa iniciativa de ter consciência que é construída? Consciência é construída. Exato. É o mesmo que tua filha tá lá comendo o 4º pedaço de pizza, teu filho, e de repente você fala assim, ai filho, você não acha que você está comendo muita pizza? O que ele vai dizer? Não, mãe, eu tô com vontade. Mas desde quando a vontade foi uma boa guia? Você seguir as suas vontades pode te tornar um psicopata. O que diferencia um ser humano digno, virtuoso, que tem valores, uma boa pessoa, de um selvagem, de um psicopata, de um cara louco, é o domínio sobre as vontades. E isso é uma musculatura. É difícil. Que precisa ser treinada na Quem infância. é que fala, ai, tô morrendo de vontade de fazer lição de casa? Quem é que fala, ai, mãe, tô com vontade hoje de fazer minha cama. Ai, mãe, nossa, hoje eu tô louca para te ajudar na faxina da casa. Não vai ter da criança isso. Isso é papel do adulto. Mas nessa hora, o que acontece? Nessa hora, aquilo que a gente falou antes.
Nessa hora, a mãe tem medo de perder o amor do filho. Ela tem medo do filho fazer bico. O pai, hoje, ele entra naquele modo amiguinho. Ah, porque eu já trabalhei muito, eu já pago escola. Ah, outro dia eu ouvi de um pai Não me numa encaixo palestra. nesses, hein? Ótimo. Eu sou ponta firme. Acho bom, porque quer Pais saber... separados, então? Quer Sou saber? ponta firme. Eu falo sempre para as mães o seguinte. Você é mãe chata? Muitas vezes. Você sou. é chata? Também. Ótimo. Porque assim, quanto mais o teu filho te chamar de chata, maior é a Mais no chance caminho de você estar certo. formando Aê! uma pessoa digna. Porque é o seguinte, toda pessoa de sucesso teve mãe chata. Pegue seus amigos e amigas tops, médicos, engenheiros, arquitetos, carpinteiro, pintor, seja lá a profissão do cara. A pessoa bacana, top, a pessoa que você fala, uau, essa pessoa é incrível, teve mãe chata. Uhum. Aquela que fala assim, essa roupa tá boa, O pode Carlos trocar. Nascimento Essa- veio aqui, contou histórias da mãe dele. Sensacional. Ainda não pode ser melhor. A Gabriela, minha filha, ganhou o celular do pai dela, né? Do meu ex-marido. E aí um dia eu fiquei tão estressada, ela com o celular, eu falei, Gabriela, não é pra você ficar no celular, isso daí é só pra quando você precisar falar com seu pai, eu sair, dá aqui esse celular. Mas eu fiquei tão nervosa, Uhum. Léo, que eu guardei o celular, não sei onde. O celular ficou mais de uma semana perdido. Parabéns, é isso aí. Parabéns, é isso. Foi a pior mãe do mundo. Não, gente. você foi a Não. melhor mãe do mundo. Veja, você se deu voz, vez e valor. Porque filhos respeitam pais e mães que se respeitam. A palavra final sobre saúde, limites, respeito e educação é sua. É isso A sua aí. filha não tem a córtex órbito-frontal. O que é córtex órbito-frontal? Essa área aqui atrás da testa. O cérebro é dividido em áreas. Essa área aqui atrás na nuca chama córtex do hipocampo. O que é córtex do hipocampo? Córtex é a parte da camada superior do cérebro, aquela parte normalmente que parece um nhoque, todo amassadinho, Uhum. chama córtex. Tem a córtex frontal e tem a córtex aqui de trás, que é o hipocampo, a área das emoções. Por isso, quando você vai fazer carinho em alguém, você não mexe na testa da pessoa, né? Você não chega pro teu marido e fala, oi, amor. Você não faz assim. Uhum. Você faz aqui atrás, né? Você tá lá com o crush, o boy magia, a hora que ele te dá aquela segurada de cabelo, dá aquela apertada aqui atrás do Na pescoço. testa não ia ser muito bom, treme, né? De repente ele, oi. Não funciona. Então, essa área do cérebro aqui, atrás dos olhos, em cima da testa, atrás da testa, um pouquinho em cima dos olhos, é a área que é responsável pelo freio dos impulsos, pela automotivação, pelo freio moral, pela percepção das consequências, Uhum. ou o que a gente chama de maturidade. Como é que o cérebro se desenvolve? Musculatura. Para eu ter músculo, eu preciso fazer exercício. Né? O Tal Ben-Shahar, que é um psicólogo que eu gosto muito de Harvard, um cara incrível, ele fala, ter brócolis na geladeira não nos torna saudáveis. Né? Então não adianta ter a informação, eu sei que é ruim, mas ela não quer sair da tela. Óbvio que ela não vai querer. Pede para um fumante, você não quer apagar o cigarro? Pede para uma pessoa que está 30 quilos acima do peso, está lá comendo a caixa de bis. Escuta, você não acha que você já comeu muito hoje? Ora, todo vício, todo excesso, ele tende o quê? Se auto-perpetuar, pelo que eu falei antes, da dopamina. É gostosinho. E Não, o é cérebro, viciante mesmo. o cérebro teu e o meu, se eu vou, sei lá, eu gosto de carne, eu vou numa churrascaria, eu não vou comer uma linguiça e uma fatia de picanha, eu quero comer um monte. Quem adora chocolate não vai pegar um bis, vai pegar a caixa do bis. Uhum. Essa é a tendência do cérebro, fazer o gostosinho. Quer ver uma coisa? Criança não gosta de tomar banho. Né? Ela não quer tirar a roupa, não vai. A hora que vai, não sai nunca mais. Uhum. Aí a hora que sai, depois fala, eu não vou mais tomar banho essa semana. Ela não quer mudar. Por isso que ela quer a mesma história sempre. Ah, não quero ir para acampamento, não vou, será que eu vou? A hora que vai, não quer voltar. O cérebro, mano, ele gosta de estabilidade. Ele não gosta de mudança. Ele gosta de ter prazer. E é papel do pai e da mãe mostrar que sucesso e felicidade tem que passar pela avenida do desprazer, da frustração, da espera, da dor. É impossível você se tornar uma atriz, um cantor, um pintor, um aluno, uma pessoa de brilho na sociedade, se você não passar pela avenida da dor, da espera, da frustração ou do limite.
Então, Muito bom por isso que eu isso, né, falo- gente? Dá um alívio. por isso que eu falo que quando teu Tirar filho aquela fala, essa casa é puxada. inferno, que eu te odeio, vou morar com meu pai, essa casa não pode nada, isso aqui é um presídio, porque Olha. a minha avó é muito mais legal, Delícia, você é a né? única mãe horrível, só você se preocupa com isso, você é uma chata. Você tem que ouvir e teu coração tem que ficar quentinho de falar, que orgulho, porque nessa hora ele tá assim, ó, fortalecendo o músculo dele interno, tá assim, "Oh", é que nem quando você faz uma atividade física com o personal, o cara sério, que você já tá assim, ele fala, vamos lá, 10, aí você vai, ai, 9, ai, mais um, vai, agora eu quero 12, vai, ah. Aí termina a aula, você fala, nossa, tô muito bem, que aula. legal, que aula. Aham. Então, professor bom tem que ser um tanto chato. Mãe boa Gabi, tem que ser e um na tanto sua chata. casa? Como que é esse limite? Você consegue colocar? Porque você tem uma criança de 9 e uma de 14, certo? Sim, E uma aí também que já tá chegando. tem um que tá chegando daqui a pouco. É, Mas o meu filho mais velho, de 14 anos, ele nasceu numa geração que não era tão influenciada assim pela tela como a de hoje. Pelo menos a minha experiência sim. de mãe verdade. me faz lembrar disso. Então ele demorou muito para ter contato com o celular, com a tela /jogos, Ótimo. YouTube. Era filme e desenho. Mas depois de maiorzinho, 2 aninhos, antes não via muito também. Uhum. Mas eu nunca acreditei muito na tela como prioridade na minha casa. Nunca. Que bom. Eu sempre gastei tempo indo na praia, eu sou do Espírito Santo. Então, acordava, eu brincava com as crianças desde pequenininhos. Então, eu sempre fui uma mãe, sou atriz, né? E eu, professora também, na época eu fui professora há muito tempo de teatro. Ainda sou, mas não estou na prática. Então, eu conseguia fazer uma agenda priorizando a minha presença com as crianças em casa. Nossa, perfeito. Para quem está ao redor, soa muitas vezes que você mima. Soa você cozinhar para o seu filho, você cuidar do seu filho, você olhar no olho. Eu tenho 2 Nossa, homens é uma que olham bênção. nos meus olhos e me contam sobre as coisas que estão no coração. Que lindo. O meu mais velho, ele senta comigo e conversa sobre assuntos íntimos. Por quê? Porque eu construí a minha presença com eles. Só que sou uma mãe que não deixo tudo, deixo algumas coisas. E a tela lá em casa, de manhã, nem pensar. De vez em quando, eles ligam a televisão. Uhum. Então, com essa dica que você deu, já vou ter um papo. A do Léo também, quando eu vi de 1 hora, meia hora, 1 hora também. Agora, Isso, pode meia ser hora, 1 hora. E a Gabriela quatro sabe. vezes de 15 minutos, 2 de meia hora, deixa ela Sim. escolher. Isso aí. Mas põe um limite. Até Sim. para que ela aprenda, isso que você está falando é fundamental. Olho no olho. As crianças hoje não estão olhando no olho. Não sabem muito olhar. Não, e a sério. criança Mas tem olha que só. refletir sobre o quão mal está Isso. fazendo. E as né? Ela tem que pesquisas saber mostram o sentir. seguinte, olha É. que lindo isso que você falou. As pesquisas mostram que ver um avatarzinho na tela, um desenhinho, é muito diferente de ver uma pessoa. Tanto é que os estudos internacionais de desenvolvimento de inteligência, medidos pelo PISA, PISA é um vestibular, uma espécie de uma prova mundial, Uhum. tá? É a prova em que se mede como cada país está nos conhecimentos básicos escolares. Os países que mais investirem em professores, livro impresso, são os que mais cresceram em notas, mundialmente falando. Aqueles países que mais investirem em tela, todo mundo vai ganhar um tablet, Uhum. todo mundo vai aprender por joguinhos, por filminhos. Desastre total. Olha lá, Gabi. Então, tem muito modismo marqueteiro, palpitesco. Por quê? Porque parece para os pais e mães que não têm informação, nossa, estou preparando meu filho para o futuro. É. Mas não tem nada melhor para preparar um filho para o futuro do que ensinar olho no olho, presença, respeitar o outro, Questão da disciplina, empatia, né? Que trabalhar você falou, em né? equipe, disciplina, o foco, equilíbrio emocional, Sim. automotivação, bom humor. E isso ele não vai aprender na tela. Ser humano, E né? olha que engraçado. E aí, para concluir, eu deixo assim à noite. Hoje em dia, antigamente era assim, sexta, sábado e domingo. Depois eu fui cedendo, então eu deixo 1 horinha. Uhum. Todo dia, por exemplo, 1 horinha. O dia que eu sinto que eles estão agitados e que eles estão brigando demais, nem pensar. Não pegam no celular. Então, Isso. e aí, olha só que engraçado. Eu vejo que as mães, as mulheres hoje em dia, estão baseadas em... Deixa eu aprender a criar um filho aqui na internet, peraí. Deixa eu aprender como é ser mãe. Deixa eu ver como é que faz a rotina do sono. Virou uma coisa assim, a maternidade tem um manual de instruções hoje
para as mulheres aprenderem a ser mãe. Eu me vejo tão raiz, eu me vejo tão básica e prática no meu educar, que são princípios. Eu sou cristã e eu acho que a verdade é a verdade. Eu acredito que o que é bom, o que é ruim. Não tem muito meio termo em algumas coisas, em outras existe, tudo bem. Mas eu vejo Umas que... dicas são ok, né? Mas tem o sentir da mãe mesmo, que sabe, né? Eu tô muito feliz de ouvir vocês falando isso, porque assim... Será que se no a gente Instagram olhar- tem todas as respostas até pra eu ser mãe? Peraí, Eu tô né? achando muito legal isso que vocês estão falando, porque existe hoje uma certa desautorização do instinto materno, do isso instinto aí. paterno. Então, assim, é muito fácil cair no que está na moda, no que hoje em dia. As mães entram muitas vezes nessa ideia, junto com os pais, de mas eles já são nativos digitais. Nada é nativo do seu ventre, não é nativo digital coisa nenhuma. Pois é. Mas hoje em dia, assim, não, mas a criança de hoje é diferente, ela é multitarefa. Primeiro, você pode ser multitarefa, mas você não é multifoco. Tenta cantar o hino do Brasil fazendo a tabuada do 3. Possível. Não vai conseguir. Simples assim. Sim. Tenta fazer isso. Ouviram do Ipirangas, mas cada vez que eu estalar o dedo, você tenta fazer a tabuada 3. Quer ver? Quer Não tentar? dá. Rô? Não dá. Não vai conseguir, Não dá, mano. Não vai. tem que ter Não vai foco em conseguir. uma coisa só. É isso Então, mesmo. o A que gente que fez até um acontece? podcast aqui sobre isso. A gente vai fazer um monte de coisa, mas vai perder praticamente metade da atenção. Só de ter o celular perto, mesmo que desligado, você já perde 1/3 da sua atenção. É mesmo. Porque o cérebro está tão condicionado a ficar esperando mensagens, gente, que você está aqui, triste, mas né? o seu É verdade. inconsciente está lá. Então, a hora que o filho está estudando, e mesmo para a gente, a hora que o filho está estudando, tem que estar num outro lugar. Pra tudo, Por né? que que eu gente? falei? Então, assim, pra ler, Isso. pra curtir Tá a lá família, com o maridão na deixa o cama, no celular quarto, longe. Por quê? É um grande Veja, aprendizado. tecnologia é boa, óbvio. Se não fosse a tecnologia, a gente não estava aqui. Mas é saber usar. Como faca é bom, mas você não Sim. leva a faca para praia, na sunga. É saber usar o instrumento. Esse microfone é ótimo, mas ele serve para algumas coisas, não serve para outras. Não substitui outras coisas. Então, da onde vem a demência digital que eu estava falando? Isso é muito sério. Porque, veja, a gente já tem hoje algumas indicações do que vai ser o mundo no futuro. Eu vou perguntar para vocês duas. Vocês acham que o mundo vai ser mais competitivo ou menos? Muito mais. Mais, né? Mais acelerado ou menos? Mais. Mais exigente ou menos? Mais. Mais complexo ou menos? Mais. Mais caro ou menos? Mais. Ou seja, os ventos que vêm do futuro não vão ser fofos. Então, se os seus filhos não forem melhores do que vocês em pensar, analisar, raciocinar, focar, tomar decisões, que chance o teu filho vai ter de matricular o filho dele na escola que ele está hoje? Você percebe a equação? É por isso que o excesso de mimo, é por isso que o excesso de tela é tão perigoso. Porque hoje o teu filho compete no mercado de trabalho com o jovem da China, com o jovem da Finlândia. Por exemplo, quem faz as minhas artes das redes sociais é a Isa, uma moça da Bahia, que ela é empreendedora, é proativa, colocou lá o portfólio dela, o meu gestor de comunicação descobriu, fez uma seleção, eu contrato pacotes de artes, edições, ou seja, ela na Bahia, ela atende o Léo em São Paulo e pode atender uma outra pessoa na Costa Rica e outra em Israel, se ela falar inglês ou hebraico. Então, o mundo, para quem for empreendedor, souber falar línguas, tiver carisma, jogo de cintura, é o mundo das oportunidades. Agora, para quem for mimado, folgado, distraído, que chance essa pessoa vai ter? Veja, hoje a gente já está vendo um monte de profissões sendo substituídas por algoritmos. Aí hoje você já tem, por exemplo, contratos jurídicos que você já não precisa de advogados para algumas coisas. Pesquisas jurídicas, pesquisas sobre jornalismo para fazer certas matérias. Hoje, os jornalistas já têm a competição do ChatGPT, que é uma tecnologia que a Microsoft tem, que o Google tem, que faz um texto. Léo, me faz um texto sobre bem-estar. Tem hoje tecnologias. E assim, por que alguém vai contratar o Léo para fazer um texto e não vai contratar o ChatGPT que custa nada? Exatamente. Hoje você já tem plantas de prédios, o projeto de um prédio sendo feito assim. Então,
Se a gente não tiver um resgate da humanidade, das conexões, da intuição, da criatividade, da sabedoria e do equilíbrio emocional, tem um perigo muito grande da gente se tornar uma pessoa dispensável, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista profissional. E aí é numa tragédia, porque não vai ter dinheiro para sustentar muita gente pensa tanta que é o gente. contrário, né? Muita gente pensa que é deixando muito na tecnologia que a criança vai crescer sabendo do... Não, até porque, eu vou te Não dar é? um dado, não mais do que cerca de 3% do tempo que se passa na internet é para criatividade e pesquisa de conhecimento. É tudo 97% jogado fora. é mata-tempo, não é nem passa-tempo, é mata-tempo. Que a quantidade de lixo, baboseira, violência, tá? Que influencia demais na vida da Demais, pessoa, claro, né? porque, E eu exato. vejo que a gente está na contramão. Eu me vejo hoje na contramão do mundo. Uhum. Eu quero acertar mais. Eu sei que é possível ser ainda melhor como mãe, sempre é. Mas como é difícil a gente estar na contramão desse mundo fácil. Sim, muito difícil. Como é difícil. Mesmo. E ficou aquela primeira pergunta que você fez lá no início, ficou na minha cabeça. Se eu tô num restaurante com um bebê, uma criança de 2 anos, que é pequenininha ainda, ou 3, e ela chora e faz pirraça, como eu resolvo isso? Para quem não tem ideia, essas mães de hoje que estão nessa geração, que o filho acabou de nascer e a tela tá aqui, ela não é como eu, que há 14 anos foi mãe, com 19 anos não tinha dinheiro nem para ter um celular. Tem que fazer o que você fazia. Porque, Pega então, a criança, dá atenção pra criança. E isso precisa ser falado, né, Rô? Então, precisa ser falado, e sabe o quê? Muitas vezes, sabe o que nos falta? É um pouco mais de humildade. Porque assim, não saber não é desculpa para continuar sem saber. Uhum. Porque qual é o atalho? Não sei, vou fazer o que todo mundo faz. É o que o cerebrinho pede. Uhum. Tá? Só que se a gente quer ir para o próximo nível, se a gente quer ter sabedoria, é assim, eu não sou todo mundo. Nós ouvimos isso dos nossos pais. Tá na hora de devolver isso para o filho. Você certamente ouviu da sua mãe. Eu não sou mãe da Marina, eu sou mãe da Gabriela. Aqui na minha casa eu sou a mãe. Nós ouvimos, certamente você ouviu, você tem cara de boa moça, você deve ter ouvido, né? Que eu não sou mãe de tal pessoa, ou quando você for mais velha você vai me entender, ou na minha casa a palavra final é minha, porque esta é a minha casa. A hora que você se sustentar, você vai dar palpite. Você não ouviu esse tipo de coisa? Não, agora é hora de você dizer pra Minha mãe adorava falar, quando você tiver 21 anos, eu ficava 21, por que não 18? Então, achava engraçado. Agora é engraçado. Nessa hora você reclamava, ficava de bico do tucano, depois de 3 horas é bico de periquito, e depois eu ficava quieta e sentava para jantar. E ponto. Tinha menos negociação. A gente tem uma pergunta do empurrãozinho da Amanda Moreira. Oi, Léo, eu sou a Amanda e eu tenho um primo de 6 anos viciado em telas. A mãe dele trabalha quase o dia todo, então depois da escola ele acaba indo para casa da avó, que permite ele ficar quase o tempo todo com as telas ligadas. Qual a dica que você consegue me dar para diminuir essas horas? Isso é uma realidade, né? Que muitas vezes a mãe tem que trabalhar o dia todo e deixa a criança com outras pessoas. E aí? E aí? E aí nada. E aí o fato de eu me sentir culpado, culpada, não é desculpa para eu fazer aquilo que não é saudável. Quer ver um exemplo? Por que não dá, então, uma taça de vinho para esse menino relaxar? Misericórdia, pensou? Porque é um ribotrilzinho dissolvido, assim, de repente, na Coca-Cola. É o mesmo nível de... Exatamente. O celular hoje é o cigarro de ontem. E o que essa avó que não tem muita energia, por exemplo, vai que essa avó não tem muita energia ou disposição para brincar com a criança no chão, o que ela pode oferecer? De novo, ótima pergunta. É isso que a gente precisa rever. Quem disse que a gente precisa ficar estimulando a criança tanto assim? Veja, eu não lembro na minha infância de que sempre tinha alguém brincando, me entretendo, me animando, me educando. Eu também não. E eu ficava muitas vezes brincando com lápis de papel, eu ficava jogando meu futebol de botão, eu ficava lá com meu bonequinho, com meus soldadinhos, com meus carrinhos. Então, de novo, é essa crença de que a criança precisa o tempo todo estar estimulada. Essa crença que vem criando uma culpa, especialmente nas mulheres, de que eu tenho que fazer sempre alguma coisa para não abandonar, que infelizmente, Gabi, acaba às vezes dando até o efeito contrário. Precisa ensinar você, também a questão de deixa a criança em paz. Escuta, no mundo ideal tem que explicar para essa avó. Essa filha tem que chegar para a avó, para a mãe dela, falar: mãe,
eu sei que você já me criou, eu sei que não estou aqui para te dar ordem, nem para te ensinar a ser mãe, eu sei que ser vó, a gente sempre quer fazer o melhor, mas eu não sabia também, como muita gente não sabe, o excesso de tela faz mal, como todo excesso. Tá? Você tomar refrigerante uma vez por semana, 2, não, tudo bem. Mas você tomar refrigerante todo dia, você aumenta a tua chance de ter diabetes, pressão alta, AVC na terceira idade, por aí vai. Tem um monte de males de tomar refrigerante todo dia. Então, tem que chegar para essa mãe e falar, mãe, então é o seguinte, eu preciso que a senhora me ajude. Né? A gente vai minimizar o tempo de tela. Tá? Ele vai poder ficar na sua casa de 30 a 60 minutos. Tá? Mais do que isso, se a senhora estiver cansada, então assim, eu vou te dar estas opções. Eu comprei aqui esses lápis de cor e papel, lápis de cera. Eu comprei também um negócio aqui que chama futebol de botão, que ele vai poder brincar. Eu vou trazer um pouquinho aqui de sucata Massinha. também. Sucata, que Então, é massinha, que é os nossos tampinha de brinquedos, refrigerante, né? pedaço de papel. Então, assim, é montar um kit. E se a mãe não sabe, olha que oportunidade legal de conversar com a professora da escola. Vai conversar com a professora de artes da escola, com a psicóloga da escola, Pede com a uma dica, orientadora. né? Fala assim, olha, me ajuda a criar outras brincadeiras, né? Você pode estar ouvindo a gente, de repente, fala, nossa, Léo, gostei, né? Eu tenho, por exemplo, um e-book que tem 180 dicas divididas por faixas etárias do que a criança fazer no mercado, Olha, no que sacolão, legal. Eu do quero. que fazer, do que pode fazer, por Precisaremos. exemplo, do que ela pode fazer no sacolão, nas Onde a gente refeições, encontra esse no e-book, trânsito. Léo? No meu Instagram, Léo Freiman Oficial, a partir de abril, ele já vai estar vendo por um valor super simbólico. Que legal. É uma pesquisa que eu fiz, por quê? Justamente por isso. Porque a gente precisa resgatar algumas... Por exemplo, está no trânsito, em vez da criança ficar na tela, olha, vamos olhar, por exemplo, os carros que tem placa final 5. Quem ganhar primeiro ganha um ponto. Isso. Vamos brincar de não e por quê? É o que as crianças Né? querem, na verdade. Vamos brincar de essa não e por quê? atenção, né? Vamos Só que ver elas nem quem sabem que é achar- isso que elas querem. Quem achar alguma coisa amarela, grita, né? Vamos cantar uma música junto. Quer ver? Ou vaca amarela, pra todo mundo ficar, ó, se gente, estiver agitado demais. Brincar de pega-varetas. Outra coisa, deixa a criança em paz sozinha. Olha, sabe o que é muito engraçado? Outro dia eu ouvi de um pai o seguinte, eu estava falando com ele essas coisas de ser pai mais raiz, deixa teu filho em paz. Deixa teu filho em paz um pouco, deixa ele ter tempo. Aí eu expliquei que o cerebrinho humano não aguenta 20 minutos de ócio, de tédio, de fazer nada. Não Eu aguenta. amo, Não aguenta. amo. Não aguenta. Fica olhando 20 minutos pro teto. Depois de 20 minutos você vai arrumar alguma coisa pra fazer. Vou tomar um chá, vou pentear o cabelo, vou cortar minha unha. Você vai inventar alguma coisa pra fazer. E eu falei, testa isso, me dá um voto de confiança. Deixa teu filho em paz, não faz nada, não interage com ele, deixa ele quieto. Deixa ele em paz um pouco, sem tela. Você vai ver o que vai acontecer. Falei, talvez ele vai até fazer lição de casa. E não é que o moleque começou a ler, estudar. Porque entre fazer nada, que é horrível pro cérebro humano, e fazer lição de casa e ler... Fazer lição de casa e ler ficou ótimo. Em 2 semanas o menino começou a ler, estudar. Mas por quê? Porque você colocou um limite. Então não é sobre vigiar, punir e controlar. Às vezes a pessoa me olha, às vezes tem gente até que me cruza no shopping. Outro dia entrou uma mãe com as 4 meninas. Dá para ver que 2 eram filhas, porque era a cara dela, assim, xerox reduzida. E outras 2 eram só as amiguinhas. Ela falou, obrigada, Léo, você tá me ajudando aqui com essa tropa aqui. As meninas me olharam meio... É esse ele! moço. A menina me olhou assim, Ele esse ajuda moço, muito a né? Eu falei, gente. obrigado pelo moço. É esse moço. Falei, tô ajudando tua mãe a ser a mãe que ela precisa ser. A menina ficou me olhando, né? Mas é isso. Ser mãe não é sobre ser legal. Ser mãe é sobre ser leal. Leal a Ai, que si. lindo isso. Primeiro, você está se respeitando? Você está se escutando? Você está realmente valorizando os teus significados, as tuas crenças, a tua verdade? Segundo, você está sendo leal ao teu marido ou à tua esposa? Porque muitas vezes assim, né? Fica aquela ideia do policial bom, policial ruim, né? Então, a mãe tenta dar limite, conversar, o pai fala, não enche o saco, puta, você é chata. Ai, deixa ele, é muito ruim quando tem isso. Então Nossa. primeiro ser leal a si. É realmente assim. E para você ver se você está sendo leal a si, você está ouvindo, pense o seguinte, o jeito que você está educando teus filhos em relação à tela, você tem orgulho disso? Quando você vê o número de horas que eles estão na tela, os lugares que eles estão na tela, porque hoje às vezes tem gente na igreja com tela, tá? Verdade. Tá no transporte, no metrô, jogando game em volume alto,
Então não é só sobre horas, é aonde eu tô, que hora eu tô e para que eu tô. O Léo já está passando Você o tá exercício achando, final do podcast. você tá achando, Presta atenção. você realmente está achando que o teu filho ficar de madrugada olhando a luzinha azul, com o sono interrompido e acordar no dia seguinte indo que nem num modo zumbi para a escola, você tem orgulho disso? Vale Então, essa reflexão. é ser leal a si, leal à saúde do filho, porque não é sobre fazer o que eu quero, ou o que meu marido quer, ou o que todo mundo quer. É sobre fazer o que vai agregar saúde. O que deve reger a atitude de um pai e de uma mãe é: compro ou não compro, levo ou não levo, deixo ou não deixo, faço ou não faço. Não é o que eu quero, não é o que meu marido quer. Educação não é terreno de palpitismo, de achismo. Não é brincadeira. Você tem 10, 15 anos para formar uma vida que, bem formada, vai impactar a vida de um monte de gente. E mal formada vai atrapalhar a vida de um monte de gente. Você não cria teu filho para você. Teu filho, ele vai impactar a vida de centenas de pessoas. Eu creio nisso. Se ele for um psicopata, se ele for um sacana, se ele for uma pessoa má, ele vai machucar muita gente, vai decepcionar muita gente. Então, educar é sobre formar uma pessoa que vai influenciar o mundo, que vai carregar teu sobrenome, é o legado. Então, é ser leal a si, leal ao cônjuge, leal à escola e leal a Deus. Eu sempre faço esse exercício nas minhas palestras. Eu peço, fecha o olho um segundo e pensa, se Deus estivesse na minha frente e me perguntasse se o modo como eu estou educando essa criança, esse adolescente, é realmente o meu melhor. Eu realmente estou prezando para que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa digna, uma pessoa justa, uma pessoa que tem amor no coração. Posso falar uma coisa que tem a ver com isso, Rô? Claro. Eu acredito, se a gente fala em herança, a gente pensa em dinheiro. Primeira coisa que vem, Sim. a palavra herança, são bens materiais. E eu acredito que filho é herança de Deus. E eu sempre reflito sobre isso, assim, às vezes eu choro em casa porque eu peço a Deus que Ele me ajude, muitas vezes eu não sei como fazer, né? E eu penso assim, eu tenho uma herança, eu preciso não só guardar, mas eu preciso fazer essa herança render, eu preciso fazer essa herança reverberar, e quando eu não estiver aqui, essa herança precisa germinar, ela precisa florescer. Então eu penso muito nisso, assim, sabe? E eu creio que os meus princípios cristãos são o que fazem a diferença na minha vida, porque eu não sou melhor do que nenhuma outra mãe. Sou pior do que várias. Mas esses princípios de olhar para o filho com compromisso de que ele é um projeto que eu tenho que zelar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que promover, me faz pensar nas consequências das escolhas que eu tenho feito como mãe. Gente, eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Nosso tempo acabou. Que dó. Mas eu continuaria, sem brincadeira, tinha aqui mais 50 perguntas. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Com certeza ajudaram aí centenas, milhares de pessoas que estão nos escutando e nos assistindo. Gabi, deixa suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Claro. Lá no Instagram vocês me encontram Gabi Saad, 2 As e I no final. Tô esperando vocês lá. Muito obrigada. Eu não Gabi, posto muito. Vou dizer que é uma também, falha minha. Eu falo, eu queria tanto estar mais aqui, mostrar. Só que, de fato, eu tô um passo atrás da tecnologia, então eu não posto muitas coisas, mas tudo que eu posto é pensando em agregar valor para quem tá vendo. É verdade, né? Eu também, eu sou do time da Gabi. Eu trabalho com comunicação todo tempo. Engraçado, né? A gente precisa ser um pouco mais assíduo, mas acho que é melhor pagar alguém, que nem o Léo faz. Eu acho que eu preciso. Léo, e você? Conta para as pessoas quais são suas redes sociais. O meu modo mais fácil de conversar comigo, e eu digo conversar mesmo porque eu tenho postado cada vez mais, porque eu estou muito animado com o impacto que eu tenho sentido mensalmente, 6, 7 milhões de pessoas, de famílias, que vão reverberar esse conhecimento. Isso me anima muito, né? E é Léo Freiman Oficial no Instagram. E aí lá vai ter a informação do e-book, lá tem cursos, lá tem conteúdo. Todo dia eu deixo lá uma mensagem, uma inspiração, a partir de um atendimento clínico, de uma leitura que eu vi, de uma pesquisa científica que possa nortear. Filho não pode ser educado no palpitismo, no achismo, no individualismo, no narcisismo, e sim no humanismo. A gente tem que formar um ser humano para ser uma boa pessoa. É a principal competência do futuro, ser bom. No mundo onde todo mundo quer
ser destacado, destacam-se aqueles que são bons. Léo, foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que Agora tem o agradeço. momento da foto, a gente olha para aquela câmera ali. Pode ser melhor.